que a gente sempre tem a visibilidade que o Paulo Guedes, ele acreditava que ele ia conseguir trabalhar. Ele acreditava. Né? Tanto ele foi até o final, mas de fato, depois ao longo do tempo, acho que ele foi pensando e falou, cara, não vou conseguir. Não existe figura mais leal ao Bolsonaro do que o Paulo Guedes, né? Eu acho que o Paulo Guedes ele teve uma lealdade assim absurda e eu acho que ele até rachou um pouco os próprios valores que ele possuía em determinados momentos. O próprio Chicago Boy ficou um pouquinho afastado naquele determinado momento. E ele pensava... Você sabe que isso mostrou mais ainda o quanto ele era profissional, né? Porque ele ficou ali no cargo e ele tentou de todas as formas ali até o final. Se manter ali firme, porque eu acho que ele sabia que ele precisava ficar ali por uma certa estabilidade mínima possível, né? Mas enfim... Você falou que gosta de discussão, mudando de assunto aqui um pouquinho, colocando na fogueira. Você entrevistou bastante gente, a gente acompanhou aqui, enfim, pessoas de todos os segmentos, de todas as posições políticas, ideológicas. Tem alguém que você acha legal assim, puxa, esse cara tem uma visão, ou essa mulher tem uma visão de mundo interessante? E depois, obviamente, a ponta contrária também eu vou perguntar. Visão de mundo, você foi longe, né? Cara, que eu já... conversei, assim, eu sou um cara que eu entrevistei bastante gente, cara, sei lá, desde Michel Temer, passando por ministro de Bolsonaro, o Jorginho Faria Lima, esse é maravilhoso, né? Jorginho é bom pra caramba. Beat venceu, né? Beat venceu. É forte o beach tênis, né? No mercado financeiro ainda. Sim. Cara, eu acho muito engraçado. O que você apontou pra ele? Alguém construiu uma quadra na casa. Não foi eu. Eu tenho meu prédio, mas o cara construiu na casa dele, então. Cara, o Jorginho, a gente... Tá nessa mesa aqui. É pras crianças, pô. Puta personagem que ele criou. Puta personagem. Estereótipo perfeito. O Jorge, ele é um cara... Assim, o Jorginho, ele é um cara... foda, assim, eu acho, porque ele conseguiu criar um personagem muito nichado, muito focado, em que dialoga muito com uma determinada classe social, um público que manja disso, né? E tá fazendo um puta de um sucesso. Agora, então, eu já entrevistei desde Jorginhos, Faria Limers até Temers da vida, perfeito, né? Passei por todo o percurso. Difícil citar um que eu mais concorde, é isso? Talvez alguém que você... Poxa, esse cara aqui tem uma visão bacana. Provavelmente vai ser junto com seus valores aí que... Cara, eu acho que um cara que eu particularmente concordo muito com o que ele diz é o Danilo Gentili. É um cara que eu concordo. Até que ventilou muito ele para futuro candidato, né? Eu acho um pouco difícil. Assim, acho que talvez nem ele de verdade queira isso. Mas eu vejo também muito preconceito, né? Quando os caras falam, mas ele não pode ser presidente porque ele é humorista. Pô, você tem, por muitas vezes, ladrão candidato, amigo. Entre ladrão e humorista, assim, eu não tenho esse preconceito. Eu sou muito das ideias. Obviamente que ele não tem experiência pública, nem nada disso, mas ele tem uma coisa que na política faz a diferença, que é a habilidade de comunicação, né? Uhum. Isso aí, por muitas vezes, vale muito mais do que qualquer tipo de conhecimento gestão, né? Até porque um bom técnico, político é o cara que se comunica, né? Exatamente. Então eu acho que eu concordo assim mais com as visões dele. É sempre bom conversar com ele nesse sentido. E discordar, putz. Aí a lista é grande, tem tempo, né? Putz, cara, eu tenho muita gente que eu discordo, que eu entrevistei, que eu conversei. Mas assim, Mas cada uma dessas você aprende alguma coisa, certo? Sem dúvida. Melhor, né? E eu acho que eu fui cultivando dentro de mim uma habilidade de ter a capacidade de ouvir um absurdo. Porque eu acho que as pessoas talvez... Sem levar isso para casa. Entendi. As pessoas, elas talvez não tenham essa habilidade, assim. Por muitas vezes elas deixam a emoção transparecer, já vira o caos. Eu sou um cara que eu escuto algumas coisas ali que eu particularmente não concordo. A pessoa que está falando sabe que eu não concordo e beleza, ok. Não necessariamente eu vou brigar com aquela pessoa, entendeu? Eu vou, sei lá, perder 1 hora da minha vida para falar aquilo que você falou. Ou tentar convencer que o cara, sei lá, é um cara que, não tem nada a ver comigo. Tipo, beleza, ok. Quando eu acho que são coisas muito absurdas, que ultrapassam valores, assim... Por exemplo, na época, sei lá, da vacinação, da pandemia, tiveram vários momentos ali que eu me posicionei. Vários. Porque eu achava que aquilo ultrapassava
o nível do ético aceitável. Ético, entendeu? Várias e várias vezes eu contestei comentaristas, eu me impus ali naquele determinado momento porque eu achava que poderia aquilo ali ser prejudicial para a vida das pessoas e assim, de alguma forma aquilo era uma mentira, era um absurdo, desserviço, era um desserviço, entendeu? Então eu sempre me posicionei assim, do tipo, não, peraí, tem algumas coisas que não dá. Agora, é muito diferente de você ter uma opinião divergente da sua. Uma coisa é você chegar e falar o seguinte, vacina da AIDS. Isso não é uma opinião. Isso para mim é um desserviço, entendeu? São coisas completamente diferentes. Vacina da AIDS. Por quê? Porque o Bolsonaro falou que dá, então eu tô aqui falando que dá também. Pô, isso é um desserviço, cara. Para a sociedade falar um negócio desse, entendeu? Agora, se chegar e falar, pô, eu amo o Lula, sou apaixonado pelo Lula, o Lula faz um bom governo, o cara é maravilhoso, beleza. Sua opinião. Beleza, ok, tranquilo. Apesar o que eu posso de não fazer? Concordar, a gente não pode, não dá para. O que eu posso fazer? A tua opinião, beleza. Acho que tem uma diferença aí do absurdo e do indefensável e do impronunciável, entendeu? Para aquilo que... Porque eu acho que o que é impronunciável? Aquilo que atenta de alguma forma contra a vida das pessoas, entendeu? Isso eu acho que é o limite. Tem alguns limites. Tanto é que alguns embates que eu acabei acompanhando os seus, sempre foi nessa linha mesmo, né? De alguma coisa que passe uma mensagem errada ou preste um desserviço. Né? De falas de... Porque, querendo ou não, nós que estamos com o microfone, nós temos uma responsabilidade absurda, né? Porque existem pessoas que compram produtos que a gente vende, existem pessoas que acreditam naquilo que a gente fala, existem pessoas que nos acompanham, que gostam, que param o dia para nos ouvir. Então, não é possível que você não tenha a responsabilidade de que aquilo que você fala, de alguma forma, vai impactar na vida das pessoas. Não é possível que você não tenha essa responsabilidade. Você tem que ter essa preocupação, né? Claro. A gente tem muito isso, né? Porque a gente tem aqui, tipo, como se fosse um jornal da manhã, né, onde a gente comenta tudo o que aconteceu no mundo e tudo que pode ter reflexo no mercado no dia, né? Então, a gente se preocupa muito de ter uma clareza de entregar coisas que realmente fazem sentido e que podem acontecer, até para não levar ninguém... Claro, a gente não manda ninguém fazer nada, né? Mas a gente está informando a um ponto que a pessoa entenda o quanto aquilo é importante para o dia dela. Já é uma informação absolutamente relevante. Agora, no meio de uma pandemia, você, por um acaso, vir a desestimular um processo que de alguma forma está contribuindo para que a gente saia daquele momento... o nível de gravidade que é isso. Então, assim, eu sempre coloquei a minha responsabilidade... Nos programas que eu apresentei, eu tenho absoluta tranquilidade que a gente não transmitiu isso de maneira nenhuma, porque havia um posicionamento do Paulo ali muito claro, em horas difíceis ali, complicadas, que por muitas vezes tinha a audiência contra o que eu estava falando, né? Porque naquele momento lá em que você se posiciona, por exemplo, a favor da vacinação, para um determinado público, aquilo era coisa de comunista. Até porque o líder da nação tinha um posicionamento... É difícil, cara. Disso. Não é fácil. Não é fácil, assim. Às vezes você tem que remar contra a maré. Mas foda-se. Valores em primeiro lugar. Aquilo que você defende em primeiro lugar. Mais uma vez. Governos passam. Políticos passam. O que fica é a tua vida. A tua imagem, a tua carreira profissional. Aquilo que você contribuiu com as pessoas de alguma forma. Isso fica.